gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade às vanguardas artísticas europeias. Hoje falaremos sobre o dadaísmo, movimento popularmente conhecido por toda a sua falta de sentido, a sua falta de senso, enfim. Diferentemente das outras aulas, hoje vamos começar olhando para uma obra dadaísta, o que é importantíssimo. Aqui a gente tem a obra chamada A Fonte, de Marcel Duchamp. Observem a fonte. Vocês podem observar que a fonte nada mais é do que um mictório de cabeça para baixo, colocado numa galeria de arte. Da mesma forma que você está olhando e falando, o que é isso? O pessoal naquele período também olhou e perguntou, o que é isso? Por que esse mictório, o que essa privada está fazendo aqui no meio de uma galeria de arte? Por que isso daqui? Qual que é o sentido disso? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Tirar um pouquinho aqui a fonte e vamos voltar para olhar as características e depois retomamos a fonte. O dadaísmo começou num lugar chamado Cabaret Voltaire, na Suíça, em 1916. A gente tem que ter plena consciência que esse é o período da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial está começando, primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que a Suíça não estava envolvida nessa Primeira Guerra Mundial, ela não participou de maneira efetiva, enfim. E uma galera se juntou neste cabaré e começou a questionar sobre os rumos do mundo, sobre os rumos da arte. O que estava acontecendo? Por que as coisas estavam indo dessa maneira? Para onde tinham ido todos os ideais e todas as idealizações do mundo? O que tinha acontecido que a única bússola do mundo tinha se tornado a guerra? Então, como qualquer pessoa comum que vai num cabaré, eles levaram um dicionário e no meio da conversa eles decidiram criar um movimento artístico. Um movimento artístico que quebraria com tudo, que seria completamente diferente de todos os outros até então apresentados. Então eles decidiram criar o dadaísmo, um movimento da aleatoriedade, um movimento do sem sentido, do nonsense. E isso é muito importante, porque eles já começaram o movimento pela aleatoriedade. Eles pegaram um dicionário, abriram o dicionário e escolheram uma palavra aleatória. A palavra que eles escolheram era Dada. Dada tem dois significados. Um deles é a ideia das primeiras palavras do bebê, o Gugu Dada, Dada, e também dentro do suíço tem uma ideia de um cavalinho de pau. Aquele cavalinho de pau que a criança brinca e tudo mais. Obviamente, se a gente fosse traduzir para o português, ficaria cavalinho de pauísmo, o que não faria muito sentido, ficaria muito estranho, então a gente preferiu manter na ideia do dadaísmo. Portanto, o dadaísmo, a princípio, é um movimento da aleatoriedade. O dadaísmo, a princípio, é um movimento do sem sentido. Mas ele não é sem sentido aleatoriamente. Ele não é sem sentido gratuitamente. O dadaísmo, ele é sem sentido por uma crítica ao próprio mundo. Os sujeitos que criaram o dadaísmo tinham uma concepção e tinham uma visão e uma percepção de mundo muito à frente do que todos os outros que estavam naquele período. Porque eles fizeram um movimento que refletia exatamente o estado do mundo naquele período. Era um estado de guerra mundial. O que estava acontecendo com o mundo? Por que chegou nisso? Então é um movimento do sem sentido porque é uma crítica à própria arte. O que é arte? Para que a arte serve? Por que ela existe? O que é arte em um contexto de guerra? Será que na guerra a arte é inútil? Era isso que eles colocavam pra gente. E eles diziam, na guerra, em um contexto de guerra, a arte é inútil. Por quê? Se a arte, a filosofia, a ciência, todas as questões, a religião, todas as questões do mundo serviam para melhorar a alma do homem, mas ao contrário, a tecnologia, a ciência, a guerra, a religião, a arte, tudo isso levou para uma guerra, então qual o sentido dessa arte? Por que ela existe? Será que ela deve existir? Então o dadaísmo ele vem para questionar. O dadaísmo, acima de tudo, é um movimento do questionamento. E isso é muito importante, porque embora ele pareça aleatório, embora ele pareça sem sentido, a gente vai ver que ele não é. Ele tem um motivo de estar acontecendo. Ele é um movimento que se opõe fortemente e ferozmente ao futurismo, a toda aquela ideia da guerra, da destruição. Aqui eles estão levando a questão da guerra, eles estão levando a questão do mundo muito sério, mas eles combatem essa seriedade, eles combatem a condição do mundo através do humor, mostrando como esse mundo se colocou de maneira ridícula, como não é um movimento que é sem sentido, como o próprio mundo se expôs de uma maneira sem sentido, como o próprio mundo se tornou um mundo aleatório. Enfim. Portanto, qual que era a grande proposta do dadaísmo? Chocar pelo estranho. Chocar
pelo estranho, sei lá, por tudo que fosse estranho e que causasse isso nos gostos daquele período. E esse estranhamento é um conceito muito importante, porque ele vem de umas teorias russas, do formalismo russo e tudo mais. E qual que é a ideia do estranhamento? A obra de arte deve partir desse estranhamento. Ela deve causar esse estranhamento nas pessoas. Porque no momento em que você olha uma obra de arte, no momento em que você olha a fonte, esse estranhamento é causado, e esse estranhamento é uma desautomatização em relação ao olhar o mundo, em relação ao olhar a própria obra de arte. Se a obra de arte não te causa um estranhamento, ela perde a sua própria função, porque ela não te gera reflexão. Ela não te gera uma desautomatização em relação ao mundo para que você reconstrua a significação desse mundo. Então, o dadaísmo é muito importante nesse sentido do estranhamento, nesse sentido de causar a desautomatização. É impossível você ver um mictório numa galeria de arte que deveria ter artes gregas, enfim, coisas maravilhosas, e não estranhar aquilo, e não achar que aquilo está fora de lugar. Certo? É a perda das amarras do racional. A gente perde esse racional. É a questão de que a racionalidade nos levou a uma guerra. Então, será que esse racional funciona? Por que será que esse racional está aqui? E, como eu já disse, eles vão tratar e trabalhar muitas obras de arte através do humor. Obviamente, você vê um mictório dentro de uma galeria de arte, você dá risada. O que você está fazendo aqui? Por que isso está ali? Enfim. Então ele trabalha o humor num contexto de seriedade. Não que ele esteja destituindo essa seriedade. Não que ele esteja perdendo a seriedade em relação ao olhar para o mundo. Mas é um outro viés que eles encontraram de abordar esse mundo e de abordar a seriedade que é esse mundo. Certo? Portanto, o movimento da aleatoriedade. E eles trabalham com uma coisa importantíssima, que está em todas as artes plásticas do dadaísmo, e que a gente vai encontrar sempre, que é uma técnica que eles chamaram de ready made. Sei lá, feito e pronto, ou pronto e feito. Qual que era a grande ideia do ready made? Tirar um objeto de um determinado contexto e simplesmente realocá-lo em outro determinado contexto. A gente vai ter a roda de bicicleta, a gente vai ter a própria fonte, a gente vai ter a Mona Lisa com um bigodinho muito maroto, que é uma obra muito bacana desse período também, mas vamos falar sobre a fonte. Vamos entender o que é essa fonte, que parece completamente sem sentido, mas não o é. A fonte volta para cá. Olha para esse mictório. Onde que ele está? Ele está numa galeria de arte. Ele é colocado numa galeria de arte. Mas normalmente, onde que a gente encontra o mictório? Obviamente, se você é uma pessoa normal e frequenta banheiros normais, você encontra o mictório no banheiro. E não em qualquer banheiro. Você encontra o mictório no banheiro masculino, que é um banheiro sujo, é um banheiro que fede. Então você tá tirando um objeto de um lugar sujo que fede e colocando numa galeria de arte. A gente tem que ter muita atenção para isso, porque, embora pareça aleatório, não é. A questão de trazer esse mictório para essa galeria de arte não é que você está transformando, não é que o artista, o Marcel Duchamp, estava transformando a fonte numa obra de arte. É muito pelo contrário, ele está transformando a galeria de arte em um banheiro. É um negócio incrível, porque o objeto que ele transpõe para a galeria de arte transforma o ambiente. Não transforma um objeto em obra de arte, mas transforma o ambiente em um banheiro. A galera perguntava, o que esse mictório está fazendo aqui no banheiro? E ele respondia, não, o mictório está no lugar certo. A gente está no banheiro. Isso tudo que tem em volta aí são defecações, são excrementos. Então ele dizia que as obras de arte nada mais eram do que lixo, porque a obra de arte não servia nesse sentido. Além do que, trabalhar com a ideia do ready made, de que tudo era arte, nada era arte ao mesmo tempo, mas essa ideia da translocação da fonte do banheiro para a obra de arte não era transformar o mictório em uma obra de arte, mas era transformar a galeria de arte, tudo que estava ali envolvido, tudo que estava ali exposto, em um banheiro. Tudo aquilo era banheiro. E não qualquer banheiro, o banheiro masculino, um banheiro sujo, um banheiro que todo mundo tem nojo de entrar, pela questão de que a arte se tornara inútil nesse período. Claro, para vocês, é um negócio muito bacana. A gente tem que perceber como que essas translocações são feitas e que, embora a obra pareça sem sentido, ela pode ganhar um sentido através de uma interpretação. Bacana? Agora eu vou apagar isso aqui e a gente vai ver um poema dadaísta. Como é que esse poema era feito e o que tinha num poema dadaísta se a gente está trabalhando exatamente com a ordem da aleatoriedade. Bom, agora vamos falar sobre a literatura dadaísta. Para falar sobre ela, a gente só tem que ter noção de que o dadaísmo é um movimento do nonsense e da aleatoriedade. E que os poemas dadaístas eles são bem estranhos, aleatórios e sem sentido.
Mas para que se façam um poema dadaísta, Tristan Tzara, o mesmo sujeito que criou o Manifesto Dadaísta, ele criou um poema de como fazer um poema dadaísta. Obviamente temos aqui uma construção metalinguística, ou seja, uma linguagem que aborda a si mesma, um poema que diz como fazer um poema, e a gente vai dar uma olhadinha o que ele escreveu acerca de como fazer um poema dadaísta. É um manual. O poema ele é basicamente um manual. Então vamos lá. Pegue um jornal. Pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que deseja dar ao poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam o artigo. Então a gente pode ver que o poema dadaísta é meio que um arte-ataque colocado ali em 1915. Meta as palavras em um saco. Ajeite suavemente o saco. Tire cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. Então, o que temos até aqui? Pega um jornal, escolhe um jornal. Você quer falar sobre o que no seu poema? Qual que é o assunto que você quer dar para o seu poema? Procura dentro do jornal um artigo que fale sobre esse mesmo assunto e recorte as palavras dentro desse artigo. Você escolhe uma série de palavras e recorta uma série de palavras dentro desse artigo, seguindo o que você quer falar no seu poema. Você coloca todas essas palavras dentro de um saco, dentro de um lugar onde você não pode escolher a ordem das palavras, balança e vai tirando palavra por palavra. E você vai colando ou copiando a ordem das palavras que você for tirando sem alterar essa ordem. Você não pode mexer nessa ordem. É assim que se faz um poema dadaísta. O que o Tristan Tzara vai dizer no momento em que ele termina esse poema, em que você termina de escrever o seu poema? O poema se parecerá com você. Esse é o final esse é quase o final do poema. O poema sem sentido, sem nexo, um recorte fragmentado de todas as coisas que você queria dizer, exatamente se parece com você. Porque você, sujeito desse mundo contemporâneo, é exatamente um sujeito fragmentário, um sujeito feito de recortes e colas, um Frankenstein contemporâneo. Então é muito bacana a forma como ele pensa esse poema. Se o mundo é fragmentado, se o sujeito é fragmentado, se tudo está fragmentado, então por que o poema e você não devem abordar essa questão? Então, o poema dadaísta ele é relativamente muito fácil de ser feito. Ei-lo, um escritor, aquele que fez o poema, aquele que teve a sensibilidade de fazer esse poema, ei-lo um escritor original e sensivelmente gracioso, embora ainda incompreendido do seu público. Qual que é a grande questão? Embora pareça ainda mais aleatório do que as artes plásticas, a gente tem que ter noção de que não é tão aleatório assim. Você escolhe o jornal que você quer pesquisar, sabendo a tendência dele. Você escolhe o tema que você quer falar, o tema que você quiser. Você escolhe as palavras dentro desse artigo, dentro desse tema que você está buscando. Então, é um poema que vai saindo de uma maneira aleatória, mas ainda assim que trabalha com certas escolhas. E essas escolhas tiram a questão do totalmente aleatório do dadaísmo. Tudo tem um motivo, tudo tem uma força da vontade. E a gente consegue ver que no final esse poema, por mais ambíguo, por mais estranho, por mais fragmentado, por mais sem sentido que ele pareça, nada mais ele é do que um reflexo do próprio ser humano, do que um reflexo do próprio autor que o faz. E esse autor, por escolher um poema, por escolher um tema, por escolher uma revista, ele tem toda uma sensibilidade para conseguir fazer isso. Ele tem que ter um motivo, ele tem que ter uma vontade para escolher tudo isso. Embora quem vai ler o poema não compreenda quais são essas vontades. Porque essas vontades estão no âmago desse sujeito que lê esse poema, desse sujeito que escreve esse poema, desse sujeito que se parece com o próprio poema. Portanto, talvez o único poema que de fato a gente consiga entender numa ordem sintática seja esse, dentro do dadaísmo. Mas se vocês jogarem qualquer outro poema dadaísta no Google, ou se vocês quiserem fazer um poema dadaísta, eles são igualmente obras de arte, o que é uma coisa interessantíssima de ser feito. Bom, o dadaísmo é basicamente isso, essa quase aleatoriedade que não se consuma, mas também não se dá a razão, esse quase sem sentido que busca um sentido mesmo sem tê-lo, é o dadaísmo.
O dadaísmo é essa ambiguidade, essa contradição. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais o que é esse dadaísmo, o que é esse movimento e o porquê que esses sujeitos escrevem ou fazem artes dessa maneira. E na próxima aula a gente vai falar sobre o surrealismo, um desdobramento do dadaísmo que trabalha com uma outra vertente de uma outra forma. Bom, encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau!